Parque da Serra do Tabuleiro, a maior unidade de conservação de proteção integral do estado. Referência no turismo ecológico. Nesse santuário da biodiversidade, uma montanha reina absoluta, o Morro do Cambirela. São mais de 1.000 metros de altura, uma área onde a flora exuberante, animais, insetos e mistérios convivem em perfeita harmonia. O Cambirela repousa imponente em Palhoça, município da Grande Florianópolis. Homens e mulheres de várias partes do país e do mundo procuram um lugar para desafiar a montanha. Para muitos, a aventura é mais solene e uma intensa preparação antecede o percurso. Mas para todos, um sentimento é unânime. A vista é de tirar o fôlego. A experiência que você tem subindo, fazendo toda a experiência de montanhismo, subir o Cambirela, você está contemplando a natureza e outra, você consegue ter contato consigo mesmo. Então essa é a grande vantagem. E subir o Cambirela, você sentir-se desafiado por aquela montanha e tá subindo ela e tá chegando e chegar no cume da montanha ali e conseguir contemplar toda a Grande Florianópolis, você ver toda a região lá de cima e perceber o quanto foi desafiador para ti. Existem 3 caminhos para subir o Cambirela, 3 níveis de dificuldade. Tom explica que em 2009 subiu pela primeira vez e desde então faz o trajeto 2 ou 3 vezes por mês, levando aventureiros em busca de adrenalina. A relação entre ele e a montanha é única. Todo momento que você está entrando no Cambirela, você está subindo ele, você está automaticamente, o seu batimento cardíaco vai mudando, a sua respiração vai mudando e você vai começando a perceber a montanha e você vai começando a subir, daqui a pouco você está fazendo parte dela. É uma jogada muito interessante porque a pessoa entra num ritmo muito frenético de semana correndo e quando começa a subir e o batimento cardíaco vai mudando, todo o corpo vai mudando, vai começando a sentir. Eu acho que os primeiros metros ali são os mais desafiadores, que é o conflito entre você estar subindo o Cambirela e estar saindo daquele tua rotina da semana. E quando você começa a subir, aquela mudança vai começando a fazer parte de ti, daqui a pouco você está fazendo parte da trilha. O local foi o cenário de uma tragédia no ano de 1949. Um Douglas C-47, avião da Força Aérea Brasileira, utilizado pelo Correio Aéreo Nacional, interrompeu a viagem depois de um choque com o Cambirela. 28 pessoas morreram. Na época, seu Valdir tinha 19 anos. Era soldado enfermeiro do 63º Batalhão de Infantaria da capital e foi escalado para auxiliar no resgate. Hoje, com 91 anos, fala emocionado sobre o que viu ao chegar no local do acidente depois de 5 horas de caminhada. Lá na hora, o que eu cheguei foi aquela cinzeiro, aquele monte cinza. Ali, na hora ali onde estava o avião queimado, não tinha ninguém. Não tinha mais ninguém vivo. Não, estava tudo... tinha tudo viajado, né? Emociona. E foi esse acidente que inspirou o Silvio, o menino que cresceu apaixonado por montanhas e por aviões. Ele é o autor do livro O Último Voo do FAB 2023, que deve sair em 2021. Obstinado, o bacharel em Gestão de Lazer e Eventos e educador físico realizou uma pesquisa minuciosa. Além de documentos importantes, guarda peças da aeronave encontradas ao longo de anos de pesquisa. O livro conta a trajetória do avião em sua última viagem e os 4 dias de resgate dos corpos. A ideia de escrever sobre o assunto surgiu enquanto ele servia na Força Aérea Brasileira e soube do acidente. 6 de junho de 99, nós subimos o Cambirela para ir em busca de um avião que tinha supostamente colidido contra a montanha. Até então não tinha muita ideia do que se tratava. E aí eu descobri que o avião pertencia ao 2º grupo de transporte do Rio de Janeiro, que fez escala no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, abasteceu aqui quando decolou para Porto Alegre e depois Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, que era o destino final,
nesse processo ele acabou colidindo contra o Cambirela. Eu vou escrever um livro que fala do Cambirela e todas as histórias, entre elas esse trágico acidente. Todo o acervo reunido pelo escritor deve ser doado para um museu. Agora, ele busca recursos para publicar o livro que está em fase de conclusão. A minha ideia era publicar o livro em 2019, porque se completaria 70 anos do acidente. Nós estamos em 2021 e eu ainda estou concluindo algumas coisas, porque a gente depende muito de informações de familiares, depende muito de informações dos próprios órgãos, né? do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e esses documentos, às vezes, assim, eles não chegam tão rápido como a gente quer, né? Às vezes tem um tempo para isso. Há quem diga que o Cambirela tenha sido um vulcão há 590 milhões de anos. Para muitos, ele é o gigante adormecido e recebe visitas constantes de objetos voadores não identificados. Quem batizou a montanha foram os índios carijós, com o nome Cambirreia, que quer dizer muitos seios, fazendo uma alusão aos pequenos cumes que compõem o morro. Uma das histórias mais conhecidas aconteceu aqui na praia do Itaguaçu. Diz a lenda que as bruxas resolveram fazer uma grande festa. Convidaram entidades mágicas, personagens do folclore brasileiro, mas não convidaram o diabo, por duas razões. Primeiro, por ser muito antissocial e depois, porque tinha um cheiro muito ruim. No dia da festa, o diabo possesso lançou uma maldição sobre as bruxas e as transformou naquelas pedras. Mas em que momento a história do Morro do Cambirela se completa com a história da praia do Itaguaçu? E é aí que vem a segunda parte da história. Diz a lenda que um gigante que também tinha sido convidado para a festa ficou muito triste quando viu a cena das bruxas sendo transformadas em pedra. Naquele momento ele ficou muito triste e começou a chorar copiosamente. As lágrimas encheram o local, que ficou como a praia do Itaguaçu. Deprimido, o gigante deitou, puxou o Cambirela como um travesseiro e está adormecido até hoje, aguardando o dia em que a maldição acabe e ele possa então reencontrar as amigas bruxas. E o Cambirela segue surpreendendo. A natureza extravagante mostrou sua face mais uma vez. Registros históricos apresentam os anos de 1942 e 1984 como datas em que houve ocorrência de neve visível no Cambirela. Mas foi em julho de 2013 que os cristais de gelo depositados sobre ele ficaram famosos. O Morro Verde, que emoldura o mar, ficou 14 horas pintado de branco. Seja pelos mistérios que o cercam, pelas possibilidades de esporte e lazer, ou pela simplicidade na beleza de uma natureza atemporal, o Morro do Cambirela continua sendo um patrimônio catarinense que precisa de proteção constante para continuar reinando absoluto no nosso território e no imaginário de quem o observa com admiração, seja aqui de baixo ou lá de cima. Essa mágica acontece só quem sobe a montanha para poder perceber. E o Cambirela em questão é uma delas, né? Quando o Silvio de hoje olha para o Silvio lá atrás, o sentimento que eu tenho é isso, que tudo valeu a pena. Eu fiquei orgulhoso, sim. Chegar onde eu cheguei hoje, graças ao nosso bom Deus.